E aí, meu povo, na sequência, nós ainda continuamos na semana 10, só que aí nós estamos agora no nosso outro conteúdo, certo? Porque devido todas as dinâmicas das atividades, né? Para a gente não atrasar o conteúdo, dentro dessa mesma semana 10, nós já vimos, acabamos de assistir o vídeo de regra de 3, vamos então agora ver o conteúdo, a revisão, né? De potência e radiciação, certo? Então, vendo aqui, ó, potência. O que a gente pode lembrar de potência? Definição: seja o número real A e o número natural N, com N maior que 1. Chamamos de potência de base A e expoente N o número A elevado a N, como a gente pode ver aí. Isto é, o produto de N fatores iguais de A. Resumindo todo esse texto, a gente tem A elevado a N, é a mesma coisa que A vezes A vezes A vezes A N vezes. Um exemplo, A elevado a 2 vai ser A vezes A, porque N é igual a 2. Se tiver A elevado a 3, então A vezes A vezes A, 3 vezes, porque N é igual a 3. Se tiver A elevado a 5, A vezes A vezes A vezes A vezes A. Então N é igual a 5, certo? Chamamos A de base e N de expoente. E a multiplicação sucessiva após a igualdade chamamos de potência. A base, nesse caso, é o número que se repete. O expoente é a quantidade de vezes que esse número se repetiu e a potência é o resultado da multiplicação dessas repetições, certo? Então aí a gente lembrou o que é potência. Potência com expoente negativo. Mas se o expoente for negativo, então seja A o número real, diferente de zero, e N um número natural. Chamamos de potência de base A e expoente menos N o número A elevado a menos N, que é o número invertido de A elevado a N. Então, quando a gente tem A elevado a menos N, ou seja, o expoente negativo, na verdade, isso é a mesma coisa que 1 elevado 1 sobre A elevado a N. Então, o sinal de menos, ele não está dizendo que o número N ele é negativo e pertence ao número dos inteiros, né? Inteiros negativos. Mas na nossa realidade aqui, para potência, ele está dizendo que A elevado a N é denominador. E o numerador é 1 no caso. Então, quando você enxergar A elevado a menos N, é a mesma coisa que 1 sendo numerador sobre A elevado a N. Ou seja, A elevado a N sem um sinal, né? Então vamos ver aqui no exemplo. Seja a multiplicação 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, a base é 3 e o N é 4. Temos uma sequência de números 3 multiplicados 4 vezes. Assim podemos simplificar da seguinte forma. 3 elevado a 4 é igual a 81. Porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. Então lê-se 3 elevado a 4 é igual a 81. Onde 3 é o número multiplicado 4 vezes. E 4, né, é a vez que o número é multiplicado. Agora no expoente negativo, A elevado, ou 3 elevado a menos 4. Para você resolver, você vai fazer o quê? 3 elevado a menos 4 é igual a 1 sobre 3 elevado a 4, que é igual a 1 elevado 1 sobre 81. Tá vendo? Então, 3 elevado a 4 é o denominador. Quem está dizendo isso? O sinal de menos. Então, significa dizer que o 81 é o denominador e o numerador, no nosso caso aqui, é o 1. Certo? A função do negativo aí, no expoente. Então, o expoente sendo igual a 1. Uma regra, né, bem prática. Nesse caso, todos os expoentes, todas as potências, né, com expoente igual a 1, é igual à base. Ou seja, a potência é igual à base. Ou seja, A elevado a 1 é igual a quê? A é a base, 1 é o expoente. A potência é o resultado disso aí, né? Então, vai ser o quê? A elevado a 1 é igual a A. Com números.
2 elevado a 1 é igual a 2, tá vendo? Ou seja, toda vez que o expoente for 1, o resultado, ou seja, a potência, é igual à sua própria base. Ou seja, 25 elevado a 1. Qual é a potência, o resultado de 25 elevado a 1? 25. Isso é tranquilo, né? Mas é muito importante para várias questões que a gente consegue resolver sem fazer cálculos perigosos. Outro tipo de potência, expoente inteiro maior que 1. Nesse caso, é o produto de vários fatores iguais à base, de acordo com quantas vezes a unidade do expoente. Ou seja, 4 elevado a 3 significa dizer que é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, 4 3 vezes. 4 elevado a 3. Se o expoente é 3, então vai ser 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. O expoente sendo igual a zero. Nesse caso, todos os expoentes, todas as potências com expoente igual a zero é igual a 1. Logo, A elevado a zero, não importa quem é A, sempre que for elevado a zero, vai ser igual, o resultado vai ser 1. Então, 3 elevado a zero é igual a 1. 8 elevado a zero é igual a 1. Certo? Casos particulares da potenciação. Sendo n um número inteiro, podemos ter a igual a zero e n maior que zero. Então, a elevado a n é igual a zero. Por quê? Não importa. Se você vai multiplicar a vezes a vezes a, se o a é zero, 0 vezes 0 vezes 0 vai ser 0. Então, não importa o valor de n, mesmo ele sendo maior que 1. Se a base é 0, o resultado vai ser sempre 0. Agora, se A for igual a 0 e N for menor que 0, não existe A elevado a N dentro dos reais. Por quê? Porque se N for negativo, está dizendo que A elevado a N, né, é o numerador de uma fração. E a gente sabe que não existe fração com denominador 0. Então, não existe A igual a 0 e N menor que 0 na mesma potência, certo? Ou seja, A elevado a menos N. Não rola. Se A for igual a 0, porque 0 não pode ser denominador. Outro exemplo, se A maior que 0, A elevado a N tem que também ser maior que 0. Isso é uma regra. Então, A maior que 0, então A elevado a N vai ser sempre maior que 0. A menor que 0 e N par A elevado a N vai ser maior que 0. A menor que 0 e N ímpar, A elevado a N vai ser também menor que 0. Certo? São casos particulares. Cara de prova, né? Outro exemplo aqui de outra potência importante. Exemplo, quando 10 elevado a 5, vai ser o quê? 100 mil. Veja que a quantidade de zeros foi definida pelo expoente. Ou seja, quando você tiver a base 10 elevado a um n qualquer, isso significa dizer o quê? Que você só precisa colocar a quantidade de zeros que for igual ao expoente. Ou seja, se eu tenho 10 elevado a 5, vai ser 1, e os 5 e os zeros vai ser a quantidade do expoente. Se eu tenho um 5 no expoente, então eu vou colocar 5 zeros. Toda vez que a base for 10, certo? Uma potência de expoente negativo indica que temos uma inversão entre o numerador e o denominador. Então, 5 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 5 elevado a 3. Veja que a potência foi para o denominador sem sinal. E o numerador é representado pelo número 1, oculto no denominador. Uma potência, já tinha falado, né? Uma potência, certo? Negativa no denominador é equivalente ao numerador vezes o numerador com o sinal da potência trocada. Então, sempre é inverter. Se ele está aqui 5 menos 5 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 5 elevado a 3. Mas se ele já tivesse no numerador 1 sobre 5 elevado a menos 1, então você vai fazer o quê? Isso é a mesma coisa que 1, que é o denominador, né? Vezes o 5 elevado a 2. Ou seja, ele vira numerador e perde o sinal negativo.
Aí 1 vezes 5 elevado a 2 vai ser 5 elevado a 2. Se o numerador já for maior que 1, né? Então, ó, 3 elevado 3 sobre 2 elevado a menos 3. Então você faz o quê? É igual a mesma, ou seja, é a mesma coisa que 3, que é o numerador, vezes 2 elevado a 3, que era o denominador, e era denominador, virou numerador, só que perdeu o sinal. Deu para pegar a ideia? Eu quero que vocês me digam aí no comentário se entenderam essa regra, essa lógica aqui. Certo? Para lá na quinta-feira, se muita gente não entendeu, a gente retoma. Se ninguém reclamar, é porque entenderam. No primeiro caso, o 1 pode ser omitido porque não altera o valor do produto. 1 vezes 5 elevado a 2 é igual a 5 elevado a 2, que é igual a 25. Na propriedades opera A, e quando 3 vezes 2 elevado a 3, você não pode implicar 3 vezes 2, né, que dá 6 elevado a 3. Você tem que resolver a potência e depois o resultado multiplicar por 3. Então, propriedades operacionais da potência. É importante conhecer as propriedades operacionais para auxiliar e simplificar os cálculos envolvendo potenciação. Beleza? Então vamos lá. Ó. Propriedades da potenciação. Considerando a base A e B números reais e os números naturais M e N, temos as seguintes propriedades. Quando o número real elevado ao expoente natural 1 é igual ao próprio número, que é aquela regra lá que a gente já viu, né? Qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Exemplo, 5 elevado a 1 é igual a 5. Aí a segunda propriedade, qualquer número real não nulo, ou seja, não igual a 0, né? Elevado ao expoente natural 0 é igual a 1. Ou seja, qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Por exemplo, 3 elevado a 0 é igual a 1. Segunda propriedade. Terceira, qualquer potência que possui na base o número 1 é igual a 1. Ou seja, se a base é 1, não importa o N. Se o N é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 1 milhão. O resultado vai ser sempre 1. Então, recapitulando essas três bases aqui, ó. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Qualquer número não nulo elevado a 0 é igual a 1. E não importa o expoente. Se a base é 1, a resposta vai ser sempre 1. Porque 1 vezes 1 vai ser igual a 1. Produto de potência de mesma base. Ao multiplicarmos duas ou mais potências de mesma base, devemos proceder da seguinte forma. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Ou seja, se você tem A elevado a M vezes A elevado a N, isso é a mesma coisa que o quê? Você repete a base, ó, só um A, e aí os expoentes, como expoente, né, eles são somados. Ó, N mais M. M mais N. Na prática, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3 é a mesma coisa que 5 elevado a 2 mais 3. Isso é bem tranquilo, né? Divisão de potência de mesma base. Ao dividirmos potência não nulas da mesma base, devemos proceder da seguinte forma. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, se eu tenho A elevado a N, M, dividido por A elevado a N, ou seja, A elevado a N sobre A elevado a N, é a mesma coisa que o quê? Eu repito a base, que é A, e os expoentes M e N eu subtraio um do outro. M menos N. Na prática, 5 elevado a 4 sobre 5 elevado a 2 é a mesma coisa que o quê? 5 elevado a 4 menos 2, que é a mesma coisa que 5 elevado a 2. Tranquilo, né? E base negativa e expoente ímpar. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado será negativo. Veja o jogo de sinais da subtração. Exemplo, menos 2 elevado a 3 é igual a menos 8. Aí lembrando a historiazinha do sinal, né? Se for menos 2 elevado a 3 sem um parêntese, seria o sinal não está sendo influenciado pela potência. Só é influenciado se estiver dentro de parênteses. Então, menos 2 elevado dentro de parênteses elevado a 3 é igual a menos 8. Ou seja, a potência vai ser, se a base é negativa,
a potência vai ser negativa se o expoente for ímpar. A base negativa e o expoente par. Quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Veja a troca de sinais na subtração. 5 menos 5 elevado a 2 é igual a 25. Por quê? 5 menos 5 elevado a 2 é a mesma coisa que o quê? Menos 5 vezes menos 5. Na multiplicação, o que é? Menos com menos dá mais. Então, sempre que o expoente for positivo, o resultado, ou seja, a potência vai ser... Quer dizer, sempre que o expoente for par, a base mesmo sendo negativa, a potência vai ser positiva. Beleza? Então, se a base é negativa, quando o expoente é ímpar, o resultado, ou seja, a potência é ímpar. Mesmo a base sendo negativa, se o expoente é par, a potência, ou seja, o resultado, vai ser par. E potência de potência. Nesse caso, devemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, nós temos aqui, ó, A elevado a N, aí dentro de parênteses, e A elevado a M está elevado a N. Ou seja, potência de potência. Como é que a gente resolve isso? A, repete a base, né? E os expoentes, ó, são multiplicados entre si. Então, M vezes N. Na prática, 4 elevado a 3, dentro de parênteses, tudo isso elevado a 2. É a mesma coisa que 4 elevado a 2, 3 vezes 2. Tranquilo? E a potência de um produto. Então, devemos atribuir o expoente aos fatores do produto. Ou seja, A vezes B elevado a N. Ou seja, A vezes B, dentro de parênteses, essa multiplicação está elevada a N. É a mesma coisa que o quê? A elevado a N vezes B elevado a N. Pegaram a ideia? Se a multiplicação, que está dentro de parênteses, está elevada a N, cada fator da multiplicação pode ser colocado como sendo elevado a N e vai dar o mesmo resultado. Na prática, 2 vezes 3 elevado a 2 é a mesma coisa que o quê? 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Por quê? Vai dar o quê? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que dá igual a 36. Divisão de potência de mesmo expoente. Potência de produto. O produto, que está elevado a uma potência, os seus termos são elevados, podem ser elevados individualmente à potência. Na divisão de potência de mesma base, numa divisão com expoente, devemos elevar tanto o numerador quanto o denominador ao expoente. Então veja, se A sobre B está elevado a N, ou seja, a fração toda está elevada a N, isso significa dizer o quê? Que A elevado a N vezes A elevado a N vezes A elevado a N na enésima vez, né? Então, é a mesma... A sobre B elevado a N é a mesma coisa que A elevado a N sobre B elevado a N. A mesma lógica do produto, né? Então, vamos lá. Um exemplo. 5 sobre 3 elevado a 3 é a mesma coisa que o quê? 5 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3. Tranquilo? Estou dizendo tranquilo demais, né? Então, multiplicação de potência com o mesmo expoente. Quando multiplicamos uma potência com o mesmo expoente, podemos conservar o expoente e multiplicar as bases. Então, vejam, que seria o inverso lá, né? Se eu tenho 3 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, ou seja, as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais, então eu posso simplificar fazendo o quê? 3 vezes 2, tudo isso elevado a 2. Então, observação. As propriedades que foram apresentadas acima também servem para expoentes Mn inteiros. Certo? Então, ó, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 mais, entre parênteses, menos 2, que vai ser igual a 2 elevado a 1. Você respeitando a troca, fazendo o jogo de sinais. Certo? Então, na prática, vamos aqui ver. 5 elevado a 2 sobre 5 elevado a menos 3.
Como é que a gente resolve isso? A gente repete primeiro o numerador, que é 5 elevado a 2. Como é uma fração, eu vou fazer o quê? Subtrair os expoentes. Então, sim, porque as bases são iguais. Então, 5 elevado a 2, que é o numerador, menos, aí tem o numerador, menos 3. Dentro de parênteses, né? Porque tem dois sinais de menos. Então, resolvendo o jogo de sinais, ó, 5 elevado a 2, menos com menos dá mais, vai ficar 3. Então, significa dizer que 5 elevado a 2 dividido por 5 elevado a menos 3 é igual a 5 elevado a 5. Pegou a ideia? Então, outro exemplo, 5 elevado a menos 2 sobre 3 elevado a menos 2. Então, eu posso fazer o quê? 5 elevado a 5 sobre 3, tudo isso, a fração toda, é elevado a menos 2, certo? Ou seja, o numerador estava elevado a menos 2, o denominador estava elevado a menos 2. Eu simplifiquei colocando a fração toda elevada a menos 2. E aí, para eu tirar o sinal, o que é que eu faço? O sinal só significa que está invertido, então o 5 que está em cima passa para baixo, e o 3 que está embaixo passa para cima, e assim eu elimino o sinal do expoente. Então, 5 sobre 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 3 sobre 5 elevado a 2. Resolvendo, né? 3 elevado a 2 é 9, 5 elevado a 2 é 25. Então a resposta é 9 sobre 25. E por último, 3 elevado a 2, potência de potência, né? Tudo isso elevado a menos 2 é a mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes menos 1, que vai ser igual a 3 elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 2, que é igual a 1 sobre 9. Só é contazinha tranquila. A gente juntou tudo que a gente conheceu a gente viu até agora. Então, tranquilo? Se ficou rápido, você pode repetir quantas vezes quiser essa aula, né? Tranquilamente. Então, nós vimos aí o quê? Casos especiais da potência. Para a gente finalizar mesmo agora. Essa parte de potência, para a gente poder ir para a radiciação. Então, se A menos A elevado a N e menos A elevado a N. Aí veja bem, qual é a diferença? Menos A elevado a N dentro de parênteses e menos A elevado a N sem parênteses. Essas potências menos A elevado a N e menos A elevado a N, com parênteses, sem parênteses, geralmente apresentam resultados diferentes, pois quando você tem o menos A elevado a N e a potência está dentro de parênteses, né, a base, o sinal está dentro do parênteses, significa dizer que você vai multiplicar a base com o sinal. Então, menos A elevado a N vai ser o quê? Menos A vezes menos A vezes menos A, N vezes. Mas quando você tem menos A elevado a N sem um parêntese, o expoente não influencia o sinal. Ou seja, o expoente é só do A e não do sinal. Então, como é que a gente resolve? A gente mantém o sinal negativo e multiplica a base N vezes. Então, vai ficar o quê? N é igual a vezes A vezes A, N vezes. Isso vai influenciar como? Se o expoente, nesse caso aqui, não importa se ele é negativo ou positivo, a resposta vai ser dada e o sinal vai acompanhar. Quando está dentro de parênteses, vai influenciar. Se o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Se o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. Tá vendo? Porque no caso do parênteses, o expoente influencia o sinal. Tranquilo? Vamos aqui no exemplo, a gente vê. Menos 2 elevado a 2, dentro de parênteses. Então, menos 2 vezes menos 2 é igual a 4. Menos 2 elevado a 2, só que fora de parênteses. Então, a gente conserva o sinal e multiplica 2 vezes 2, que é igual a 4. Permanecendo o sinal, não é? Então, fica menos 4. Mas esse 4 não foi influenciado pelo expoente. Já, se você tiver menos 2 elevado a 3 dentro de parênteses, então vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que vai ser igual a menos 8. O expoente é ímpar, então vai ter resultado negativo se a base é negativa. Já se você tem menos 3 elevado, não, menos 2 elevado a 3, você sem parênteses,
você mantém um sinal. Aí fica 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8 e vai ser menos 8. Parece a mesma resposta. É a mesma resposta. Mas nesse caso, no de baixo, né, no sem parêntese, o expoente não influenciou o sinal, ele apenas foi conservado. Tranquilo? O uso de parênteses indica que o sinal pertence ao número e deve ser multiplicado junto. É o que eu venho tentando explicar até agora, né? Então, ó, outro exemplo. A elevado a m, tudo isso elevado a n. E A elevado a m vezes n. Ó, essas potências, A elevado a m, tudo isso elevado a n, e A elevado a n vezes m, geralmente apresentam resultados diferentes. Pois, ó, quando a gente tem A elevado a m, dentro de parênteses, elevado a n, isso significa dizer que é o quê? É A elevado a m vezes A elevado a m. Potência de potência. Quando é A vezes m vezes n, não é potência potência, é só multiplicar o m vezes n e vai ter uma potência diferente. Certo? Vamos ver aqui, ó. 5 elevado a 2, dentro de parênteses, elevado a 3. É a mesma coisa que 5 elevado a 2, já que o expoente fora do parênteses é 3, né? Então vai ficar 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 3 vezes, porque o expoente é 3. Ou seria o quê? 5 elevado a 2 vezes 3, que 5 elevado a 6. A resposta seria essa. Já se você tem, ó, 5 elevado a 2 vezes 3, né? Nós teremos então o quê? 5 vezes... Ah, é porque não está bem claro aqui, viu? Só para a gente corrigir aqui uma questão gráfica. Quando eu coloco A elevado a m, dentro de parênteses elevado a n, o n está sendo expoente da potência que está dentro da fração. Aqui no a m elevado a n, n está elevando o m. Aqui ficou parecendo que o m está sendo multiplicado pelo n. Mas no caso aqui, ó, o n é o expoente do m. Certo? É potência. O expoente é uma potência. Certo? Então, ó, quando a gente multiplica a elevado a m vezes n, não, nos números fica mais fácil de entender. 5 elevado a 2, aí 5 elevado a 2, dentro de parênteses, está sendo elevado a 3. Então vai ficar 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, 3 vezes. Que é a mesma coisa que eu pegar o 5, repetir a base, e multiplicar os expoentes como na propriedade. Então fica 5 elevado a 2 vezes 3, que vai ser 5 elevado a 6, porque 2 vezes 3 é 6. Quando eu tenho 5 elevado a 2, e esse 2 elevado a 3, que está aparecendo, que está do lado, está aparecendo 23, né? Mas não, aqui o 3 está elevando o 2. Então, o expoente em si, 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 3 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, 5 elevado a 8. Então, quando eu tenho 5 elevado a 2 e esse 2 elevado a 3, é a mesma coisa que 5 elevado a 8, que é diferente de 5 elevado a 6. Espero ter entendido. Aí, de novo, se quem não entendeu, deixa lá no comentário para a gente poder reforçar lá no Meet, na quinta-feira. Tranquilo? E aí nós terminamos a parte de potência. Espero que o vídeo não tenha ficado grande, mas dessa vez vamos tentar trabalhar um pouco mais extensamente para a gente poder ver esse conteúdo que é a radiciação, que estão interligados. Se ficar muito grande, a gente pega e divide no outro vídeo, né? Então vamos lá, ó. A gente viu potência. Eu estava falando, explicando o conteúdo e já tentava trazer um exercício ou um exemplo. Na potência, como é que na potência. Agora vamos ver aqui na radiciação. Então, e aí, gente? Nós vamos ver radiciação, que é a sequência do que a gente viu lá na potenciação. Quando eu falo em radiciação, vamos ver na definição. Seja A um número real não negativo e n um número natural, com n maior ou igual a 1. Chamamos de raiz enésima de A se e somente se o número real é x não negativo elevado ao expoente n resulta em A, tal que x elevado a n é igual a A.
Isso parece que confundiu mais que explicou. Mas se a gente vê na forma matemática, fica claro. Representação da radiciação. Para representarmos o que eu acabei de dizer, né? Radiciação utilizando o símbolo da chamada de radical, que é um Vzinho, né? Com uma perninha um pouco mais comprida, ou um Vzinho e aí dobrando para o ladinho. Desta forma, nós temos, ó, n raiz enésima de A é igual a B, onde n é o índice da raiz e A é a radicando e B é a raiz. Lê-se então como? Raiz enésima de A é igual a B. Na prática, um exemplo. Raiz cúbica de 27 é igual a 3. Como é que lê? Raiz cúbica de 27 é igual a 3. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Pois 4 elevado a 2 é igual a 16, que foi lá na definição. X elevado a n é igual a A. Então, 4 elevado a 2 é igual a 16. Onde o 4 é o x, que é o resultado, o 2 é o n e o 16 é o A. Voltando, né? Por isso que é importante já saber potenciação, porque radiciação a gente poderia levar como se fosse o inverso da potenciação, né? Então, você entendendo potência, você vai entender mais facilmente radiciação. Então, lê-se, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Quando não aparece o índice, consideramos então que o índice é igual a 2. Ou seja, dentro da raiz aqui, ó, quando não tem nada, a gente diz que é 2, raiz quadrada. Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 elevado a 3 é igual a 8 elevado a 8 vezes raiz de 4, raiz quarta de 81 é igual a 3, pois 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, lê-se, raiz quadrada de 81 é igual a 3. Raiz quadrada não, foi mal. Raiz quarta, porque dentro do radical é 4, né? Então é raiz quarta. Ter cuidado para não chamar de raiz quadrada. Raiz quadrada, então. A raiz quadrada de um número A é B. Quando o elevamos a B ao expoente 2, encontramos A. Veja o exemplo abaixo. Se raiz quadrada de 9 é igual a 3, lê-se, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Nesse caso, a raiz quadrada de 9 é 3, pois quando elevamos 3 ao expoente 2, encontramos 9. Aí voltou de novo para aquela fórmulazinha lá que parecia ter complicado. Então acredito que está começando a ficar mais claro, né? Observação. Quando não aparece o índice na raiz, temos que o índice é igual a 2, que é a raiz quadrada. Então a raiz cúbica. Da mesma forma que a raiz quadrada, a raiz cúbica de um número A é B. Quando elevamos B a um expoente 3, né? E temos A. Ou seja, a raiz quadrada, a raiz é o inverso da potência. Se a raiz quadrada é o inverso da potência 2. A raiz cúbica é o inverso da potência 3. Um exemplo, raiz cúbica de 27 é igual a 3. Nesse caso, a raiz cúbica de 27 é 3, pois se pegarmos o 3 e elevarmos, ou seja, fizermos a potência dela do 3 com o expoente 3, nós chegamos no resultado 27, que era o que tinha dentro da raiz. Observações. Ó. Pela definição, ocorre que, então, que a raiz enésima de A elevado a N é igual a A. Ou seja, se eu tenho uma raiz N e dentro do radical tem um número, que uma base A elevado a N, que é o mesmo índice da raiz, significa dizer que N, raiz enésima de A elevado a N, é igual à própria base dentro do radical. Certo? Para qualquer A, onde A seja maior ou igual a 0, certo? Já dá para entender que não tem A menor que 0, né? Considerando o conjunto dos números reais, caso n seja par ou ímpar, temos situações distintas. Considerando n sendo par, para A maior que 0, não existe raiz, quer dizer, para A menor que 0, ser negativo, né, não existe raiz enésima de A. Tranquilo? Então, se a gente considerar os números reais, não existe raiz quadrada, não existe raiz, né, no caso. Se a raiz for par,
para A menor que zero. Ou seja, raiz quadrada de menos 3, o 3 está negativo, está menor do que zero. Então não existe raiz aí, nos números, no conjunto dos reais. Já para A igual a zero, a raiz enésima é zero. Ou seja, se A for zero, ou seja, raiz de zero é zero. E para A maior que zero, temos somente uma raiz para A, que é raiz enésima de A, vai ser uma raiz, né? Aí veja bem, existe uma única raiz. A gente vai ter um probleminha lá na frente, mas vamos deixar para o professor de matemática. Considerando o n ímpar, independente do número real A, existe somente uma raiz enésima, indicada por raiz enésima de A. Nós temos então um exemplo. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, raiz cúbica de 1, que é igual a 1. Então, no caso do par, né, a gente pode ter uma raiz negativa. Certo? Quando o índice é negativo. Propriedades da radiciação. Nesse último caso, podemos simplificar quando o índice é igual ao expoente, eliminamos o cortando. Isso aqui era um exemplo. Era um exemplo, não, era uma explicação daquela. Quando o n, tipo aqui, ó, raiz enésima de A elevado a n é igual a A. É a explicação disso aqui. Propriedades operacionais da radiciação. Propriedade operacional. Seja A e B pertencentes ao conjunto dos números reais positivos, M pertence ao conjunto dos números inteiros e N e P pertencem ao conjunto dos números naturais maiores que zero. Temos as seguintes propriedades, ou seja, se as bases estiverem no conjunto real e os expoentes estiverem nos números naturais maior que zero, nós temos as seguintes propriedades. Primeiro, radical de um produto. Quando temos no radical uma multiplicação, podemos separar em radicais diferentes com o mesmo índice. Veja, ó, me diga aí qual é a relação dessa propriedade com a relação lá da potência. Vê se vocês conseguem fazer esse link. E aí me diga aí nos comentários. Ou então guarde para falar e guarde também para falar lá no Meet. Então veja, raiz enésima de A vezes raiz enésima de A vezes B é a mesma coisa que raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Na prática, raiz, aí eu até investi aqui para ficar mais animado. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 2 é igual a raiz cúbica de 5 vezes 2, certo? Então se a gente pegar aqui, ó, raiz cúbica de 5 vezes 2, ó, que é essa aqui, voltando aqui, né? É a mesma coisa que raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 3. Tranquilo? Aí tanto faz você dizer, ó, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 3 é igual a raiz cúbica de 10. Ou raiz cúbica de 5 vezes 2 é igual a raiz cúbica de 10. Ou seja, mostrando que são iguais, né? Ou seja, a propriedade é essa. Mudança de índice. Ó. Se quisermos mudar o índice de um radical, podemos dividir o índice e o expoente do radical por um número natural maior que zero. Tanto a gente pode dividir como a gente pode multiplicar. Eu botei os exemplos aqui. Ó. Na forma conceitual, n, raiz enésima de A elevado a n, aí eu quero mudar o índice. Aí eu pego o n e divido por p. Esse mesmo p eu divido o índice, o expoente da base. Então, n dividido por p, raiz, aí A elevado a n dividido por p. Tá vendo? Como eu dividi tanto dentro como fora, como dentro como índice da raiz, isso significa dizer que eu só fiz uma mudança de índice. Eu não alterei a equação toda. Na multiplicação também vale a mesma coisa. Raiz cúbica de 5 elevado a 2, eu posso alterar multiplicando por 2. Raiz cúbica, né, de 3 vezes 2 e raiz, e 5 elevado a 2 vezes 2 é a mesma coisa que raiz sexta de 5 elevado a 4. Então, raiz cúbica de 5 elevado a 2 é a mesma coisa que raiz sexta de 5 elevado a 4. Porque eu só alterei os índices, não alterei o resultado final, a potência realmente.
Porque se eu tirar essa potência, eu vou ter o valor. Se eu tirar essa potência, eu vou ter o mesmo valor. Pegaram a ideia aí, né? Radical de uma divisão. Quando temos uma divisão de rando, podemos ter uma divisão de radicais. Um exemplo. Se eu tenho raiz enésima de A sobre B, é a mesma coisa que eu disser que eu tenho raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Ou seja, raiz enésima de A sobre B é a mesma coisa que raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Na prática aqui, ó. Claro, né? B é diferente de zero porque não pode ter denominador zero. Raiz quarta de 5 sobre 2 é a mesma coisa que raiz quarta de 5 sobre raiz quarta de 3. Foi mal. Eu disse 2 aqui, né? Raiz quarta de 5 sobre 3 é igual a raiz quarta de 5 sobre raiz quarta de 3. Tranquilo? E a outra, radical de uma potência. Radical de uma potência. Quando temos raízes elevadas a um expoente, podemos atribuir esse expoente ao radicando. Tipo, ó, veja como é importante isso aqui. Raiz enésima de A, aí tudo isso, tanto a raiz como o número, estão elevadas a M. Isso é a mesma coisa que eu disser raiz enésima de A elevada a M. Ó. Eu tirei do parênteses lá, que estava elevando tudo, e coloco ele como elevando apenas a base. Isso vai dar o mesmo resultado. Na prática, raiz enésima, aqui eu botei já com um exemplo. Raiz cúbica de 8 elevado a 5 é igual a raiz cúbica de 8 elevado a... Tudo isso elevado a 5. Eu fiz aqui ao contrário, né? Para poder entender que tanto vai para frente como para trás. A raiz cúbica de 8 elevado a 5. Então 5 está dentro da raiz. Eu posso considerar como raiz cúbica de 8 e aí elevar todo, inclusive a raiz, ao 5, que antes se elevava só o 8, certo? Aí agora eu posso até resolver, ó, raiz cúbica de... Para que eu usaria isso, né? Raiz cúbica de 3 é igual a raiz a 2 elevado a 3, que aí vai ficar 5 elevado a 2, que é igual a 32. Então significa dizer que a raiz cúbica de 8 elevado a 5 é igual a 32, certo? E simplificação de radicais. Quando temos um radical dentro de outro, podemos simplificá-la colocando o radicando em um só raiz e multiplicando os índices. Tranquilo, bem fácil aqui de entender também. Ó. Raiz P de raiz enésima de A. Então, raiz dentro de raiz. Eu posso simplificar fazendo o quê? Colocando uma única raiz e multiplicando os índices. O P vezes o N. Certo? No exemplo, raiz cúbica de raiz quadrada de 7 é a mesma coisa que raiz 3 vezes 2, que os dois índices, né? Porque o 2 aqui está oculto, de 7, que é a mesma coisa, então, que dizer o quê? Raiz sexta de 7. Ou seja, trocando em miúdos, a raiz cúbica da raiz quadrada de 7 é a mesma coisa que a raiz sexta de 7. Tranquilo? E aí nós terminamos a visão de radiciação. Então nós vimos radiciação, potenciação. Nessa semana, que é a semana 10, nós vimos regra de 3, que era bem simples, e radiciação e potenciação também, que era simples. Uma revisãozinha tranquila. E aí estudem, e a gente se vê na quinta-feira para debater esses assuntos e os outros que sejam importantes para vocês. Então, até a próxima.